Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje vamos estudar o tópico Provas da Riqueza e da Miséria, contido nas perguntas 814 a 816, lembrando a nossos irmãos que estamos utilizando a tradução do Sesc Centenário do Livro dos Espíritos, feita por Evandro Noleto Bezerra em 2007. Temos aqui, para fazer o estudo, Angélica Lopes. Oi, meus queridos, que seja o estudo a ferramenta de libertação e de progresso. E temos Jorge, o jovem. Olá, amigos. Que o Cristo ilumine nosso caminhar, nosso estudo, sendo a chama do amor dos nossos corações. Então, eu formulo para Jorge, o jovem, que eu morro de inveja porque ele é magro, é jovem e tem joelhos em condições, e eu cheio de artrose. Não tem problema não, essa é uma inveja positiva. Isso é apenas material. Você não, isso aí me estimula a emagrecer. Isso me estimula a emagrecer. Não é? O negócio é esse. Pergunta 814. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Bom, os espíritos dizem que para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que, no entanto, nelas sucumbem frequentemente. Então percebemos aqui que os espíritos dizem que nós, enquanto estamos no plano espiritual, muitas vezes somos otimistas, né? Estamos vendo as situações de um plano superior, né? De uma condição geral, e que muitas vezes escolhemos provas que são realmente perigosas, são realmente... podem ser armadilhas se nós não estivermos atentos às escolhas e às nossas vontades. Chegando aqui, muitas vezes nós sucumbimos a isso, porque envolve os sentimentos, envolve as emoções e as dificuldades que as provas nos impelem, né? Então é interessante que a gente tenha uma motivação, tenha um propósito que independe da condição financeira ou a condição social da qual nós estamos envolvidos, né? E que nós possamos fazer o melhor com aquilo que nós temos. Isso eu acho que é o mais difícil, né? Angélica. Bom, nós temos que levar em consideração que nós estamos aqui num processo, numa trajetória evolutiva. E para que a gente alcance o topo dessa evolução, nós temos que passar por todas as fases referentes ao nosso a nossa evolução. Então nós temos que aprender tudo e nós temos que ter bom desempenho em tudo. Como chegar ao fim de uma universidade. Você inicia, não sabe nada, simples e ignorante, assim como Deus nos criou. E à medida em que você vai passando pelas matérias, pelos módulos, você vai aprendendo e qualificando o seu desempenho. Então, para você chegar à formatura, você tem que passar por todos os estágios. Na vida, a relação é a mesma.
para você chegar à condição de perfeito, ou quase perfeito, ou chegando lá, você tem que experimentar tudo. Então, saber administrar uma miséria, saber administrar uma riqueza, saber administrar a ausência de qualquer coisa é importante, porque você vai lá na frente poder dominar todas as áreas de atuação sua e poder dar o seu melhor. Mas, puxando a sardinha para minha brasa, né? Autoconhecimento acima de tudo, que isso vai te permitir o melhor êxito em todas as tarefas. Então, na pergunta 815, Kardec a formula da seguinte maneira: qual das duas provas é mais perigosa para o homem? A da desgraça, no caso a miséria, a carência de recursos materiais, ou a da riqueza? O que você diz, Jorge? O que dizem os espíritos? Os espíritos dizem que ambas são igualmente. A miséria provoca as queixas contra a providência divina, né? A riqueza leva a todos os excessos. Então a gente percebe, como eu havia dito, né? Independentemente do que é imposto a nós, o que é imposto não, que nós escolhemos para a nossa reencarnação, se nós não tivermos a motivação que está além da matéria, né, uma motivação de progresso espiritual e moral, nós vamos sim sucumbir e falhar. Porque o pessoal fala, ser pobre é muito ruim, ser rico não é uma prova assim tão, né? Você pode muitas coisas, você tem liberdades e tal. Sim, e por isso muitas vezes você se torna uma pessoa egoísta, uma pessoa vaidosa, uma pessoa que quer sempre mais e nunca está satisfeito, e uma pessoa que, lembrando que se você tem muitas condições de fazer o bem e não faz, isso também será levado em consideração, porque a gente vai arcar com as consequências do bem que a gente fez e do que a gente deixou de fazer também. Angélica. Em todos os estágios, nós temos oportunidade de trabalho. Então, quando a gente está passando por uma realidade de miséria, nós temos a possibilidade de exercer a nossa imaginação, a nossa criatividade e desenvolver a nossa inteligência. Capacidade de superação, né, resiliência, otimismo e solidariedade. Acontece que sucumbimos porque a tendência nossa é a inveja, porque o outro tem mais do que eu, a acomodação, porque vão fazer por mim, eu vou entrar num plano de auxílio, qualquer coisa assim, e as queixas. Porque isso é injusto, isso e aquilo. Então, a gente peca justamente porque não enxerga o lado positivo que aquela situação pode dar para nós. No caso das riquezas, quando a gente vem numa situação favorável materialmente, não é para autorrealização, não. É para crescimento e possibilidade de promover o crescimento ao seu próximo. Então, você vai desenvolver possibilidades deles desenvolverem a inteligência, de desenvolver a capacidade laborativa, entende? Então, se estar na condição de riqueza, particularmente, eu ainda acho que é a mais perigosa, porque ela te faculta danos muito grandes, porque você desenvolve, você pode amadurecer ou fortalecer o seu egoísmo. E isso é uma coisa muito ruim, certo? Então, as provas são difíceis, todas elas, mas vai depender muito da forma como a encaramos. Então, vamos ser fortes e encarar a riqueza com sabedoria e a miséria com humildade. É interessante, o autor Hilário Silva, que conta muitas histórias interessantíssimas através do Chico Xavier do Valvieira, no livro... Ai, Deus meu, esqueci o nome do livro. É impressionante.
Eu estou com Al e Alzheimer atrás de mim. Mas a história, mais importante é a história. A história que ele conta é de um indivíduo que em 2 encarnações, exatamente por escravizar-se aos bens materiais, particularmente o ouro, ele fracassa. E aí ele escolhe não uma vida de miséria, mas uma vida em que ele vai trabalhar lavrando batatas e cultivando batatas. E aí quando ele me perguntou, por que você resolveu criar batatas? Eu acho que é muito melhor negócio do que eu ter ouro. Que o ouro me fez com que eu me perdesse nas 2 anteriores. Então, fecha a coisa de uma maneira bem objetiva. E nós percebemos que, sob o ponto de vista espiritual, quando entramos em contato com a vida espiritual, o nosso ponto de vista muda totalmente. Porque é como dizem os nossos irmãos católicos: caixão não tem gaveta e mortalha não tem bolso. Por mais que nós tenhamos, materialmente falando, na vida física, quando desencarnarmos, o que nós vamos levar? Vamos levar as nossas realizações. Então, um indivíduo que seja um magnata, mas que tenha trabalhado a vida inteira para favorecer aqueles que trabalharam para ele, para fazer evoluir a tecnologia dentro da comunidade da qual ele faz parte. Vi de exemplos Thomas Edison, Henry Ford e diversos outros que alavancaram o progresso da humanidade em termos de conhecimento. Esse Graham Bell, né? Esses souberam utilizar a riqueza que lhes veio às mãos. Já em contrapartida, há muitos que têm poucos recursos e não sabem utilizá-lo adequadamente. Já em contrapartida, um Chico Xavier mostrou a que veio. Porque mesmo pobre, com poucos recursos, ele ajudava milhares de pessoas, material e espiritualmente. É este o objetivo a que nos destinamos. Ah, mas eu não sou um Chico Xavier. Sim, não tem problema. Tome-o como paradigma. Que aí você vai saber o que deve ser feito ou não. Então, depois da nossa vinheta, nós vamos fechar o nosso trabalho de hoje. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, eu formulo e lanço repto para Angélica a pergunta 816. Se o rico está sujeito a maiores tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? Adoro essa pergunta. Os Espíritos nos dizem: é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a riqueza, e ele nunca julga ter o bastante para si mesmo. Isso daqui é o que faz com que a gente reflita. Quando a gente chega numa encarnação com recursos, nós temos que ter, em primeiro lugar, uma boa visão de como nós vamos administrá-lo para promover o bem comum, porque é para isso que os recursos existem. Para a gente investir na tecnologia que vai melhorar as condições materiais, as condições de saúde, as condições de educação, as condições de desenvolvimento, né,
do humano, né, das pessoas. E se nós estamos promovendo emprego, dignidade, nós estamos promovendo acolhimento, educação. Então, se nós temos recursos, nós podemos favorecer. Mas acontece que, sobre a influência da matéria, naquela limitação que nos faz ver o real propósito, né, para qual a gente escolheu vir com bons recursos, a gente começa a achar que as nossas necessidades são superiores a tudo aquilo e que os nossos recursos ainda são insuficientes para nos satisfazer. Então, por quê? A busca da satisfação no exterior. A busca de satisfação no dinheiro, no ter, no poder. E isso faz com que a gente perca, né, o domínio, o controle da situação e passa a não ter mais um êxito, né, sobre a tarefa. Kardec faz uma colocação. Ele diz assim: a posição elevada neste mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e tão arriscadas quanto a miséria, porque quanto mais rico e poderoso é o homem, tanto mais obrigações tem a cumprir e tanto maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo que é mais fácil que um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso é muito interessante, porque à medida em que a gente vai se apegando à matéria, a gente se distancia do nosso real objetivo. É interessante aí parar e pensar numa coisa. Quando você se escraviza aos bens materiais, é o caso de perguntar: quem possui o que ou quem? É o material que eu trago aqui à consideração do Jorge. Bom, a gente pensa que muitas vezes a gente atrai aquilo de acordo com o que a gente tem e não de acordo com o que a gente é, né? A diferença do ter e do ser. O que a gente está buscando aqui com essa experiência corpórea? É o ter ou é o ser? E isso vale não só para quem tem os recursos financeiros, né, em abundância, tanto para quem não tem. E aproveitar a experiência de forma com que a gente consiga mesmo interiorizar essas virtudes, fazer com que elas sejam um hábito, como foi dado no estudo anterior, que o bem, quando você pratica de forma natural, é porque você já interiorizou aquilo. Yeah. Você tem a distinção do senso, aquela questão do senso moral, da consciência moral, de você saber discernir primeiro o que é o bem e do mal, e depois você conseguir escolher o bem quando tem essa opção entre um e outro. Então é importante que a gente pense de forma como se estivéssemos no plano espiritual, que muitas vezes, como o nosso amigo Dr. João falou, a gente é mais otimista porque vê a questão de uma forma acima, né? Vê a coisa de fora. Porque quando a gente está dentro, passa pelo sofrimento e acha que é só aquilo. Ah, não, estou sofrendo aqui, acabou, e eu sou isso aqui. Nós não somos isso, nós estamos isso. E no momento que não precisarmos mais dessas enfermidades, esses problemas todos... Então, né? Se é para achar que ele está no mundo espiritual, passa a me chamar só de João.
Então, se somos espíritos e espíritas, temos que refletir. Nós entramos na vida física, entramos através do corpo que nos foi dado, que é perecível. Mas nós saímos da vida espiritual? Não. A ciência material já provou que se o ser humano não tiver sonhos toda noite, ele não consegue repousar totalmente corpo e mente para atingir uma desenvoltura no estado de vigília. O chamado sono de movimento rápido dos olhos, que é o período em que nós sonhamos, é um período que para nós é necessário. Na década de 1960 foi feita a experimentação e mostrou que o ser humano precisa disso. Por quê? Que o ser humano precisa reabastecer-se no mundo espiritual. Ou seja, nós viemos para a vida física, viemos, mas deixamos a vida espiritual? Não. Não deixamos. Temos contato permanente com os nossos amigos espirituais, e aí, no caso, esses amigos espirituais nós vamos escolher de acordo com o nosso próprio livre-arbítrio. Se temos um comportamento leviano, então ter amigos de que tipo? Leviano. Se temos um comportamento correto e digno, vamos ter amigos corretos e dignos. Podemos ter amigos dos dois perfis? Também. Porque estamos permanentemente num processo contraditório, que é o aprendizado dos valores morais que devem permear as nossas vidas. Acima de tudo, reflitamos a respeito dessa questão dos bens materiais, considerando o seguinte: nós temos que utilizar os bens materiais de maneira correta e sábia, no benefício de todos, se os tivermos. E se não os tivermos, não vamos nos revoltar, vamos transformar os recursos que nós temos de saúde física, juventude e intelecto para fazer o melhor à nossa volta, para alavancar o progresso, não somente o nosso, como também o de todos. Existe um livro recente que conta a biografia de um jovem africano que construiu uma espécie de moinho de vento com o qual ele colocou eletricidade dentro da aldeia aonde vive. Isso fazendo o moinho de vento com material retirado do lixo. Isso não é uma ficção, é uma verdade. É um exemplo para que nós reflitamos, pois se existe alguém capaz de fazer isto para alavancar o progresso da própria população aonde ele está inserido, é porque nós podemos fazer muito mais e melhor com o que temos nas mãos. Reflitamos, que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra.
de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pardo Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez de volta ao programa Luz na Penumbra para darmos continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos já no seu capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E estamos mais especificamente na parte que trata do emprego das riquezas. E hoje vamos dar início ao estudo do seu item 13, que é uma mensagem de Fenelon em Argel, 1860. Para dar prosseguimento a esse estudo, está conosco aqui, como sempre, Marta Batista e na técnica, o Pablo. Então, Marta, temos muito trabalho hoje, né? Temos. Vamos lá. Vamos ao trabalho. Então, essa mensagem, né, que trata do tema o emprego da riqueza, vem justamente nos esclarecer acerca de que entendamos a quem realmente pertencem as riquezas, verdadeiramente a quem pertencem as riquezas. E isso é fundamental a gente entender, porque a tendência, como nós temos ainda uma predominância da matéria sobre o espírito, a nossa tendência é achar que nós trabalhamos para ganhar o dinheiro, então nós somos os donos daquele dinheiro, daquelas riquezas materiais, quando na verdade não é assim que acontece, né? As riquezas materiais pertencem a Deus e elas estão conosco em condição transitória. Então a nossa posse das riquezas é transitória e é importante a gente ressaltar, é o objetivo do espírito Fenelon, é ressaltar os meios de nós as utilizarmos de forma correta. Então, é uma mensagem muito importante, porque muitas vezes as pessoas alegam o seguinte: olha, eu sou uma pessoa que não quero mal a ninguém, não faço mal a ninguém, e eu tenho certeza que quando eu voltar para o mundo espiritual, ou para o céu, conforme cada um prefira, eu vou estar muito bem, porque eu não fiz o mal a ninguém. Mas nós já aprendemos que não basta não fazer o mal. É preciso que a gente faça o bem, porque não fazer o bem é fazer o mal. Então, com certeza, é importante a gente ter o conhecimento, né, de a quem pertencem as riquezas materiais e, dessa forma, nós, então, entendermos que, como usufrutuários, precisamos ser atentos, né, a como estamos usando essas riquezas que nos foram confiadas temporariamente, né? Já sabemos que tanto a riqueza quanto a pobreza são provas. E essas provas, né, vão ser avaliadas posteriormente, né? E aquele que recebe a prova da riqueza, que é justamente para auxiliar a população terrestre de uma forma mais intensa, mais justa, mais igualitária, lógico que, ao retornar, vai ser avaliado. Como você usou? Né? Como foi o emprego? Qual foi o emprego que você fez dessas riquezas? Né? E aí saber se fizemos o emprego correto ou não. Então, vamos ler aqui a mensagem e vamos retirar, né, dessa mensagem todas as informações possíveis para que a gente saiba como agir, né, para que no futuro a gente não venha alegar que não sabia, não é mesmo? Então, vamos lá. Fenelon nos diz: sendo o homem o depositário, o gerente dos bens que Deus colocou em suas mãos, deverá fazer uma severa prestação de contas do emprego que lhes deu, em razão do seu livre-arbítrio. Então, ele já está nos avisando o seguinte: olha,
vocês não são donos dessas riquezas materiais, vocês têm a posse temporária, ou seja, são usufrutuários, e além delas, as riquezas pertencerem a Deus, você teve a prova da riqueza, foi escolhido para ter riquezas e ser avaliado em como você a empregou. Por que ele diz aqui que Deus, que colocou a riqueza, né, nas tuas mãos como prova, deverá fazer uma severa prestação de contas de como você usou o teu livre-arbítrio em relação a essas riquezas? Por quê? Porque, na realidade, ela tem um objetivo. As riquezas têm o objetivo de estarem na mão daquele que se pressupõe, Deus pressupõe que ele será um bom administrador, um bom gestor dessas riquezas, a fim de promover autonomia para a população terrestre, ou seja, a autonomia de que ele, através do trabalho, possa ganhar o pão de cada dia e produzir, inclusive, além do pão de cada dia, mais, que são justamente os projetos de progresso para o planeta, né? Quando a gente ouve, está na televisão e ouve, né, cada dia, cada semana, a gente ouve uma novidade diferente, né? Que criaram isso, criaram aquilo, não só no campo da ciência, mas no campo da engenharia, enfim, em todos os campos. Isso é promovido através de quê? Da inteligência e financiado pelo dinheiro, pelas riquezas materiais, por aqueles que são gestores dessas riquezas. Então, por isso vai ser cobrado, né, vai haver uma severa prestação de contas do emprego que você fez, do emprego que você realizou. Por quê? Porque é importante que o objetivo daquela riqueza não é trazer para você uma vida, né, que você tende aproveitando os prazeres, né, materiais, aquela vida sensual de você só gastando com você mesmo. Aquele tipo de postura de alguém que só pensa em si e com os seus prazeres pessoais. Não é para isso que o dinheiro é distribuído na Terra. Ele é distribuído para que a gente transforme uma sociedade aparentemente caótica numa sociedade equilibrada, justa, igualitária. Igualitária não no sentido de dividir um por um, porque já vimos que isso não é possível. E sim igualitária sendo justa, né? E que as pessoas não vão passar fome. Como tem no Livro dos Espíritos uma expressão, um texto pequeno, maravilhoso de Kardec, que diz que numa sociedade justa e regida pelo Cristo, ninguém passará fome. Então, sabendo disso, a gente já vai mudar a nossa postura em relação ao dinheiro e o emprego desse dinheiro, né? A gente, então eu não posso aproveitar, eu tenho muito dinheiro, eu nasci na riqueza, e eu não posso aproveitar? Claro que pode. Claro que pode, mas você não pode só aproveitar para si, né? Você tem uma tarefa, que é a tarefa de gerir, né, o dinheiro e administrar esse dinheiro de forma a produzir emprego. Por quê? Ele até vai dizer mais adiante que a esmola num planeta como o nosso é importante e é recomendável que você a dê. Porém, mais importante, né, do que a esmola que atende aqueles casos mais imediatos de fome, de você não ter um abrigo, é também você proporcionar às pessoas autonomia financeira através do emprego, porque aí ele não se sentirá humilhado, né, e terá o dinheiro ganho com o seu próprio suor. Então é assim que deve funcionar. Então, considerando isso, vamos seguir. Ele diz: o mau emprego consiste em fazer com que eles sirvam apenas à satisfação pessoal, conforme nós falamos. Não pode, entendeu? Você pode sim ter uma vida boa porque está na prova da riqueza, porém, você não pode cuidar só do dinheiro para a sua satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego
é bom todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para os outros. O mérito é proporcional ao sacrifício que para isso se impõe. Quer dizer, quanto mais você, para ser justo e produzir uma gestão competente, né, e igualitária, quanto mais você der de si, se sacrificar, ele diz que o mérito vai ser proporcional a esse sacrifício. Quer dizer, então, quem é que vai fazer esse sacrifício, né, em prol daqueles que necessitam, da sociedade? Aquele que já tem consciência acerca dessa realidade, de a quem pertencem as riquezas materiais, e aí, logicamente, com essa consciência, ele vai agir de uma forma diferente. E ele segue: a beneficência nada mais é que um modo de se empregar a riqueza. Ela suaviza a miséria presente, mitiga a fome, protege contra o frio e dá abrigo a quem não o tem. Quer dizer, então, a beneficência, ou se quisermos falar esmola, ela é fundamental também, porque ela vai atender essas primeiras necessidades. Porém, se você tiver condições, se você se você recebeu a prova da riqueza e tem muita riqueza, muitos bens materiais, cabe a você não só ser beneficente, mas, acima de tudo, você promover uma caridade que será duradoura, que será definitiva, né? Porque você dando condições a uma pessoa para trabalhar e se sustentar, pronto, acabou, ela vai continuar a sua vida e você tem menos uma preocupação, né? E ele segue dizendo: mas um dever também imperioso, também meritório, consiste em prevenir a miséria. Olha que interessante. Prevenir a miséria é justamente você proporcionar ao teu próximo que ele tenha um trabalho. Porque através daquele trabalho ele vai sobreviver e, se ele se esforçar, progredir, ele vai conseguir, inclusive, ter mais do que a pura sobrevivência, né? Então ele diz que isso é prevenir a miséria, porque você não está permitindo que a sociedade seja trabalhada ou estruturada, né, com a pobreza e deixa que tudo corra ao Deus dará, como a gente diz no popular. Não, você sabe da tua responsabilidade e você se sente na tarefa, no dever de promover esses empregos para dar essa autonomia a toda a população, ao teu próximo. E ele então diz: prevenir a miséria é aí principalmente que está a missão das grandes fortunas. Pelos trabalhos de todos os gêneros que elas podem proporcionar, e tivessem elas de tirar desses trabalhos um proveito natural, mesmo assim o bem não deixaria de existir. Porque o trabalho desenvolve a inteligência e exalta a dignidade do homem. Exalta a dignidade do homem, sempre altivo ao poder dizer que ganha o pão que come, enquanto que a esmola o humilha e degrada. Quer dizer, além de o humilhar e o degradar, né, porque ele está sempre dependente, ele realmente não desenvolve a sua inteligência, porque só o trabalho pode promover o desenvolvimento da inteligência, né? E ele, trabalhando, ele se sente, né? Sente que a sua dignidade está ali sendo reconhecida e exaltada. Então, é fundamental que a gente tenha isso como noção. E sabemos também que muitas vezes você não é uma pessoa abastada, não está na categoria de prova da riqueza, mas você muitas vezes conhece alguém que está precisando de um emprego, ou um parente seu, e que você pode falar com alguém para ver se consegue uma vaga num determinado emprego, numa empresa. E isso é uma forma também de você ajudar, né, a estruturar ou reestruturar essa sociedade de forma justa. Então, é também uma oportunidade, não são só os ricos que têm como fazer isso.
Claro que os ricos é uma prova, é um dever, que eles vão ter que responder por isso. Agora, nós também podemos auxiliar nesse processo, dessa maneira. E ele diz, a riqueza concentrada em uma só mão deve ser como uma fonte de água viva, que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu redor. E aí vamos nos perguntar, nós não devemos nos treinar para que um dia a gente venha estar nessa prova da riqueza? Devemos nos treinar. De que maneira? Treinando que nada fique parado. Né? Como ele diz, essa fonte de riqueza, a riqueza concentrada, deve ser como fonte de água viva, que corre, que flui, né? E não aquela riqueza concentrada e paralisada. E a nossa tendência, através do apego, devido à influência da matéria sobre o espírito, é concentrar e paralisar a riqueza. De que maneira? A gente paralisa roupas que não usa mais. A gente paralisa objetos que a gente não quer mais. A gente não abre mão de nada. E se nós não treinarmos, abrir mão das coisas, das riquezas materiais, dos bens, vamos dizer assim, dos bens, porque nessa prova você não está na riqueza, então são bens materiais. Se você não treinar agora, você quando estiver nessa situação, nessa prova da riqueza, a tendência é você não saber como administrar, né? Porque você vai tender a concentrar e paralisar. Então, vamos treinar. Todo ano, ou de 6 em 6 meses, né? Aí, lógico, fica a escolha de cada um. A gente abre o armário, existem técnicas, existem agora programas de televisão nos ensinando como fazer isso, né? Existem até programas com esse termo, desapega, né? Ensinando como fazer. Então você pode, por exemplo, né, sobretudo para as mulheres que gostam muito de roupas, né, e acumulam roupas que a gente curte, tudo bem, não tem problema. Mas vamos pendurar todos os cabides de um único jeito. A gente pendura de um único jeito, né, voltado a roupa de frente para nós, enfim, a gente estabelece. Quando você ficar um tempo sem usar a roupa, né, aquela roupa vai estar com o cabide pendurado de forma contrária àquele que você vem pendurando quando usa. Você usa a roupa, chega em casa e pendura daquele jeito que você estabeleceu. Aquelas roupas que você não utiliza estão penduradas de forma contrária. O que vai acontecer? Quando você, depois de um tempo, 6 meses, 4 meses, 5 meses, você olhar, você vai perceber, peraí, 6 meses, esses cabides todos aqui, eu nem toquei, eles estão invertidos. É sinal de que eu não toquei nessas roupas. Se eu não toquei nessas roupas, é porque de alguma maneira eu não quero mais. Ou porque eu acho que está cafona, ou porque eu acho que elas não fazem mais, né, o meu estilo, o meu gosto, enfim, alguma coisa há de errado com essas roupas. E você não usa. O que você deve fazer? Tira, né, as roupas desse cabide que está ao contrário, coloca numa sacola e distribui. Sempre tem alguém, mesmo sem precisar, porque mulher adora roupa nova, diferente, mesmo sem precisar, ela aceita receber uma prima, uma irmã, né? A gente sabe disso, uma amiga. Então, vamos começar. A gente treina o desapego assim. E depois, no futuro, a gente vai ter tarefas maiores, né? Mais grandiosas. E ele diz, então, a água viva, né? Temos que transformar essa riqueza concentrada em água viva, que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu redor. Quer dizer, então você vai poder ajudar a tantas pessoas enquanto que aquilo estava ali paralisado. E vós, ricos, que empregardes a fortuna, segundo a vontade do Senhor, ficais certos de que vosso coração será o primeiro a matar a sua sede nessa fonte benfazeja. Olha que interessante, né? Quer dizer, aquele que age dessa maneira, ele vai ter a sua sede saciada no futuro, em vidas futuras. Quer dizer, olha que maravilha. E quem de nós, no estágio de expiações e de provas, não vai precisar dessa misericórdia?
Claro que todos nós, né? E ele diz: e ainda nesta vida desfrutareis dos inefáveis prazeres da alma, em lugar dos prazeres materiais do egoísmo, que deixam um vazio no coração. Quer dizer, então, nesta mesma existência você já vai ter de volta, né, essa recompensa de ter agido dessa maneira, de ter agido com justiça, deixando a riqueza que é concentrada fluir, que nem água, fazendo bem para tantos. E ele diz: vosso nome será bendito na terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirá as palavras da parábola dos talentos. Ó bom e fiel servidor, participa da alegria do teu Senhor. Nessa parábola, o servidor que escondeu na terra o dinheiro que lhe foi confiado não é a imagem dos avarentos, nas mãos dos quais a fortuna é improdutiva? Então, é a mesma coisa. A história do armário cheio de roupa, com o cabide invertido que você não usa há 1 ano, 2 anos, 3 anos, é isso aí. É como ele diz, você foi avarento. Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é que naquele tempo e no país em que ele vivia, não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram posteriormente, e nos quais a fortuna pode ser empregada de forma útil para o bem geral. Então, aqueles, né, que são mais, digamos assim, ligados, né, ao livro que traz as orientações do Cristo, né, de outros segmentos religiosos, ele pode ter certeza que Jesus só não tocou nesse ponto porque ele não podia falar de algo que ainda não existia naquela época, né, que eram as artes múltiplas, produzindo riqueza, e também aqui a questão da indústria, né? Então, somente por isso. Não quer dizer com isso que não houvesse ali e não haveria no futuro a intenção dessas artes e indústria produzindo dinheiro e nos auxiliando nessa gestão de uma sociedade mais justa. E ele diz: a todos aqueles que podem dar, pouco ou muito, então direi: dá esmola àqueles que podem dar. Pouco ou muito, dá esmola quando for necessário. Porém, tanto quanto possível, transformai-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Não é mesmo, Antônio? Você veja bem que 1860, né? O Fenelon já está aqui nos alertando que o melhor que se pode fazer para melhorar a distribuição da renda, da riqueza, como hoje se diz distribuição de renda, isso, é com o trabalho, emprego, dando emprego, criando emprego, investindo para criar novas possibilidades na indústria, no comércio, nos serviços. A esmola, como ele diz aqui, é eventual, momentânea, uma coisa de emergência. Não é uma coisa para ser perene. Como disse uma vez aquele ex-presidente americano Ronald Reagan, os programas de ajuda às pessoas necessitadas devem medir o seu êxito não pela quantidade de pessoas que entram, mas pela quantidade de pessoas que saem do programa. Exatamente. E o melhor, ele dizia, o melhor programa para distribuir renda é emprego. Sim. Isso o Ronald Reagan disse há 20, 30 anos. O Fenelon já estava falando isso há 100 e tantos anos, 150 anos. Então vocês veem que a ideia é a mesma, gente. Nós não podemos ficar aqui nos enganando, né, tampando o sol com a peneira. O planeta só vai ser mais feliz quando a distribuição for mais equânime. Mas isso só vai ser excitando a mente do necessitado para que ele consiga conquistar as coisas, o seu ganha-pão, pelo trabalho. Não adianta você dar benesse que não vai ajudá-lo. Você vai resolver um problema imediato. Tudo bem, tem que ser de curto prazo. Mas a longo prazo só se resolve com o emprego. Isso aqui são palavras da codificação espírita. Não são palavras do Antônio nem da Marta. Essa codificação espírita pelo espírito Fenelon. Mas o nosso tempo já está
se esgotando, Martinha. Vamos ficando por aqui, desejando a todos muita paz e muito trabalho também. Muito trabalho e muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.